para mais uma aula. Nossa matéria hoje é Geografia e o nosso assunto é o relevo, que vai da página 28 a 31. E o que é o relevo? Vamos acompanhar aí na página 28. A parte da Terra onde existe solo apresenta-se de diferentes formas. Alguns lugares são elevados, outros baixos. Uns são planos, outros ondulados. Dá-se o nome de relevo ao conjunto de formas do terreno na superfície terrestre. Então, o relevo é o conjunto da terra, do terreno. Então, tem terreno alto, tem terreno baixo, tem terreno que é com montanhas, não é? Então, esse nome aí significa, é dado o nome relevo, porque há diferentes formas da terra. A terra não é toda plana, ela tem ladeira, ela tem montanhas, tem vales. Então, a gente vai conhecer um pouquinho aí das formas do relevo. Então, tem aí, ó, formas de relevo. Há diversas formas de relevo na superfície terrestre. Sendo as principais, então tem algumas principais, ó. Planícies, planalto e montanhas. Então, as principais formas do relevo da Terra são esses, ó. Planície, planalto e montanhas. Vamos conhecer a planície aí nesse quadrinho aí, ó. Apresentam terras com pequenas altitudes planas ou apenas levemente onduladas. Então, a planície ela já é um pouco mais plana e é um pouquinho ondulada, como a gente pode observar aqui na imagem. Essa aí é a planície. Planaltos apresentam terras mais elevadas do que as planícies, mas também planas ou levemente onduladas. Então, aí, ó, tá mostrando aí mais ou menos como é o planalto, ó. Ela tem umas formas mais altas, né? Mais levemente onduladas. Então, aí é o planalto. Página 29. Montanhas. São grandes elevações de terra no Brasil. São grandes elevações de terra. No Brasil, não há ocorrência recente de montanhas. Então, no nosso Brasil não tem montanhas. A gente vê em filmes, né, que vão escalar montanhas nos países fora, mas no Brasil mesmo não tem montanhas. Tem aqueles montezinhos pequenos, né? Não tem montanhas altíssimas onde as pessoas vão aí subir. Existe ainda as variantes do relevo. Então, existe a outra parte do relevo, que são as variantes, que são mudanças ocorridas no decorrer do tempo geológico. Segue alguns exemplos. Então, com o passar do tempo, o relevo, a terra, ela vai mudando. Então, nós temos aí as variantes do relevo que nós vamos conhecer agora. Que é depressões, que são terrenos que possuem altitudes rebaixadas com relação às áreas que estão ao seu redor. Então, depressões aí, ó, tá mostrando um exemplo aí. É esse tipo de terreno aí que existe na Terra. Vale é um terreno menos elevado, localizado entre montanhas e morros. Então, aí, ó, o vale ele fica no meio das montanhas e do morro, que é aí na imagem, como a gente pode ver aí, observar direitinho aí o vale. Monte, elevação de terra menos acentuada do que uma montanha. Então, monte, ele já é uma coisa menor, mais baixa, não é como eu falei lá, a montanha ela é muito alta. O monte, ele já é uma forma pequena, vamos dizer que é o diminutivo de montanha, certo? É uma coisa menor, como podemos ver aí na imagem. Ilha é uma porção de terra mais elevada do relevo dos oceanos, rios e lagos. Ilha é aquela que fica lá no meio do mar, só uma porção de terra e o resto é toda rodeada por água. Cordilheira, conjunto de montanhas relacionadas entre si. A cordilheira é um lugar onde vai ter muitas montanhas, uma junto da outra. A maioria dos relevos apresentados localiza-se nos continentes. Só as ilhas se encontram nos mares, nos rios e nos lagos. Então, todas as formas de relevo, né, a maioria, ela é encontrada na terra. São os tipos de terrenos que nós vimos aí. Só as ilhas que elas vão ser encontradas nos mares, nos lagos, porque é uma porção de terra e ao redor fica toda a extensão da água. Então, relevo
são os terrenos, são a planície da terra, onde a gente estuda todo o terreno, se ele é elevado, se ele é montanha, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é ondulado. Então, isso é o relevo. Continuando na página 30. A maioria dos seres humanos habita as áreas mais planas da superfície terrestre, pois esses locais facilitam a construção de cidades e estradas, o plantio, a criação de gado e etc. Então, existe aí uma forma aí da ação humana no relevo terrestre, que é essa parte aí onde as pessoas gostam de criar, de plantar, para melhorar suas condições de vida e satisfazer suas necessidades. O ser humano precisa constantemente modificar. Então, o ser humano aí, ele precisa de modificações do terreno para se adaptar às suas necessidades humanas, né? Para ficar da melhor forma possível para os humanos. Então, existe aí a parte que é modificada. Era um terreno onde aí foi construído cidades, casas, pontes, né? Então, ali passou por uma modificação. O ser humano, ele modifica a ação do relevo terrestre. O relevo natural construído barragens, túneis, desviam o curso de rio e etc. Mas é importante ressaltar que os próprios elementos naturais, como o vento, a chuva e a água do mar e dos rios, agem sobre as rochas, modelando o relevo. Então, por isso que a gente vê muitos locais que são inclinados, com buraco, por quê? Porque vem a chuva forte e ao passar essa água, ele vai modificar ali o relevo, né? Levando as rochas, levando toda a terra. Então, aí tudo passa por uma modificação. Tanto pela modificação da natureza própria, que é as chuvas, né? E o vento, como também a do ser humano. O ser humano vai lá e modifica tudo, como podemos ver aí na imagem, né? E essa é a imagem dessa cidade aí. Antes existia essa cidade? Não. O ser humano foi e modificou, foi derrubando árvores, foi rebaixando os terrenos, foi construindo casas, foi construindo pistas, pontes, né? E assim aconteceu aí toda a transformação. Então, relevo é isso, são os terrenos, as montanhas, as ilhas, né? A modificação que o ser humano faz sobre os terrenos. Vamos para atividades para ver se vocês entenderam mesmo. Eu sei que sim, eu sei que vocês vão responder rapidinho a atividades. Página 30. Complete as frases abaixo com as palavras do quadro. Então, eu tenho 3. Relevo, terreno e superfície. Então, você vai encaixar aí nas 3 frases, cada palavrinha dessa. Segundo, relacione corretamente, conceituando as formas de relevo. Então, você vai ler. O que for planícies, você coloca A. O que for planalto, coloca B. O que for montanhas, C. E o que for depressões, D. Então, você lê, vê onde é cada um e coloca as letrinhas. Página 31. Procure no caça-palavras o nome das principais formas de relevo. Então, quais são as principais formas de relevo? São 3. Então, você vai lá, procura um diagrama e circula. Quarto quesito. Marque com um X como é chamada a porção de terra mais elevada do relevo dos oceanos, rios e lagos. Qual é? É montanha? É ilha? É serra? É monte? É morro? É planalto? Planície ou é depressão? Então, só é uma. Então, você vai ler aí e vai marcar com um X. Quinto quesito. Escreva nos quadrinhos o nome das variantes do relevo abaixo. Letra A. Conjunto de montanhas relacionadas entre si. Qual é esse tipo de relevo? Vai lá no assunto, lá nas imagens, que vai ter o nome. Descrevendo certinho, você vai e coloca o nome. Terreno menos elevado, localizado entre montanhas ou morros. Quem é ele? Copia aí dentro do quadrinho. Sexto quesito. Observe as imagens e complete as alternativas com o nome das formas e variantes de relevo. Então, aí a gente tem uma imagem onde vai ter várias formas de relevo e está enumerado de 1 a 5. Você vai identificar qual é o vale, qual é a planície, qual é o monte, qual é a montanha, qual é a cordilheira. E
ficar direito. Eita, desculpa, quase que me deu choque tudo aqui. Eita, tia. Vai lá e copia aí, certo? E vamos... Acabou. Só a página 31. Então, espero que vocês tenham entendido aí o que é o relevo, né? Que estuda aí as partes da Terra. Então, capricha na atividade. Dúvidas, volta lá no assunto, ó, que eu sei que você vai responder tudo rapidinho. Aquele cheiro para cada um e até a próxima aula.